Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui novamente a esse segundo vídeo que nós temos aqui. Nós estamos falando um pouquinho da NR1, né? Conversando, comentando. Você colocou lá no grupo também, que nós temos aqui no grupo nosso do WhatsApp, né? Que é disponível para você profissional, você empresa, gestores, líderes. Então esse grupo ele é aberto para discussão, tirar dúvida, desde estudantes, né, da área de segurança do trabalho, técnicos e também engenheiro de segurança. É aberto para que você possa sanar a sua dúvida, né, tirar a sua dúvida, auxiliar alguém também, que é muito importante para a nossa jornada. Então aqui nesse segundo vídeo que nós temos aqui, nós vamos comentar agora o item 1.4 da nossa norma, que ali é onde a gente fala de obrigações, né, direitos e deveres, as partes e obrigações que nós temos. Para que a gente possa compreender um pouquinho mais, nós vamos a fundo nesse tópico 1.4, ele por completo, tá? Nós vamos passar por ele aqui rapidamente, para que você possa compreender, você possa também sanar as suas dúvidas, e assim você também possa enviar seu comentário, falar junto conosco aqui também, colocar aqui no grupo, colocar também as suas dúvidas e saná-las de uma vez por todas, ok? Você já me conhece, meu nome é Luiz, estou aqui para te acompanhar nessa jornada, além dos cursos que nós temos nas nossas plataformas também, EAD você sempre vai nos ver por aqui, ok? Então, quando a gente fala a princípio em relação à parte de direitos e deveres, é um item muito importante que nós temos que compreender, porque a maioria dos alunos diz para nós assim, fala, Luiz, qual que é a minha obrigação como técnico de segurança? Ou qual a minha obrigação como engenheiro de segurança? O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho que fazer? O que compete a mim? O que não compete? Como que funciona isso na prática? Porque a teoria ela é tudo lindo. Na teoria tudo é lindo. O engenheiro ele é responsável por isso, o técnico é responsável por aquilo, uma assessoria é responsável por isso, então eu não tenho essa obrigação, mas calma aí, vamos lá. Porque quando você fala da legislação, ela traz para nós, ela diz assim, cabe ao empregador. E quando a gente fala cabe ao empregador, primeira coisa que nós temos que entender, que o empregador, eu tenho clientes, né, que são engenheiros de segurança do trabalho, mas tem empresas na ramo de construção civil, tem ramos na parte industrial, porém, eles não estão executando essa atividade, eles não estão exercendo essa atividade. Por isso que eles contratam alguém para poder fazer esse trabalho no lugar deles. Então, quando você fala cabe ao empregador, a norma sempre ela vai trazer primeiro ao empregador. E o empregador, com base nas nossas legislações, primeiramente ele vai fazer o quê, né? Nessa nova era que nós temos aqui, da parte de digitalização de informações, de procurações, ele vai entrar, vai acessar o ECAC, né? Ele vai acessar o sistema da Receita Federal, e lá no âmbito de procurações, ele vai procurar SST, Segurança e Saúde no Trabalho. Então, nesse momento, ele vai indicar uma pessoa responsável pelo cumprimento dessas obrigações. Mas como assim, Luiz? Por quê? Ele não é apto, igual você, para poder discernir como que ele vai gerenciar o risco, como que ele vai fazer. Às vezes ele tem um conhecimento, mas só que ele não tem tempo para isso. Então ele tem que colocar alguém para gerenciar esse risco para ele. Então ele já vai iniciar, vai tomar essa iniciativa, ele, o departamento pessoal, a contabilidade, dependente do tamanho da empresa, né, o porte da empresa, ela vai fazer essa procuração de SST. Aonde o nome com essa procuração, você vai ter o acesso, você vai ter todo o acesso ao sistema escriturado, todo o acesso ao e-social para que você possa gerenciar e fazer cumprir com essas obrigações. Então, inicia-se aí a nossa conversa aqui nesse dia de hoje. Então, você profissional, quando você vê nas legislações que você está lendo, cabe ao empregador, mas o empregador ele não quer cumprir com o que eu estou colocando, registre as informações. Porque você tem e-mail, você tem formas de apresentar aquele problema, você também tem que levar a solução daquele problema. Claro que você não vai apresentar somente um problema para ele, mas você vai já apresentar a solução, os custos, o que você vai precisar para gerenciar os riscos dentro daquele ambiente ocupacional.
E ali, se ele não quiser cumprir e fazer cumprir com aquilo ali que você está informando, repassando a ele, aí você vai registrar, você vai também colocar todas essas informações de uma forma correta para que você possa se resguardar também como técnico de segurança, como engenheiro de segurança, coordenador, que também tem a mesma função, às vezes engenheiro ou técnico, independente, né, da função que você esteja desempenhando, a qual é a sua responsabilidade zelar pela saúde dos colaboradores, dos trabalhadores. Então ele fala assim, primeira coisa que ele traz para nós desse item aí, ele coloca que a gente tem que fazer cumprir, né, fazer cumprir todas as disposições que nós temos nas legislações regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Então você tem que fazer cumprir todas essas obrigações, fazer cumprir no ambiente de trabalho, né? E logo em seguida, assim, você fazendo esse pontapé, informar, né, aos trabalhadores, né? Todas as informações, temos informações que ela vai partir do pressuposto de uma DDS, de uma DSS, por exemplo, ou também, você também vai trazer em cima de uma ordem de serviço, você também vai trazer sobre um treinamento, e aí depende muito do que você vai estar colocando, do que você vai estar fazendo diante dessa parte das informações, né? E essas informações, ela vai dizer também sobre o que? Os riscos ocupacionais existentes no local de trabalho, porque no âmbito ocupacional, todos os riscos nós temos que colocar diante do trabalhador, desde o administrativo até o operacional. Porque você vê muitas empresas hoje dizendo, olha, nós não temos riscos ocupacionais. Claro que tem. Toda empresa tem o seu risco ocupacional. Toda, exceto, não tem nenhuma que tem exceção dizendo, olha, essa aqui realmente não tem risco. Todas têm. Se tem um risco ergonômico, é um risco ocupacional. Então, envolve a área administrativa. Então, hoje, você dizer que a empresa ela não precisa fazer um gerenciamento de risco, porque ela tem grau de risco 1, grau de risco 2, tá fora disso daí, tá? Já mudou essa vertente aí faz um bom tempinho já, então vamos prestar atenção quanto a isso daí. Então, o risco ocupacional, ele precisa ser feito sim o seu gerenciamento, independente da quantidade. Você não precisa ter lá um ruído, uma vibração, um produto químico para dizer, olha, eu vou começar a fazer o gerenciamento de risco a partir desse momento. Não realize a declaração de inexistência de risco, tá? Porque assim, essa declaração, a partir do momento que você informou ela, você está dizendo, olha, nós somos isentos de todos os riscos ocupacionais. E se vier ter um acidente do trabalho, como uma torção no administrativo, se vier ter uma luxação, se vier ter uma lesão por causa da parte ergonômica, aí sim começa a sua complicação. Então, tome muito cuidado, preste bastante atenção quando você vai falar que você não tem risco no ambiente ocupacional, porque todos nós temos risco no ambiente ocupacional. As medidas de prevenção adotadas também pela empresa, né, eliminar ou reduzir também os tais riscos que nós temos no ambiente ocupacional, que a norma também traz isso para nós. Você fazer o gerenciamento, fazer a pirâmide de hierarquia de risco, né, você vir pela eliminação. Até mesmo tive uma pergunta dos alunos essa semana que passou, eles falaram assim, Luiz, mas eu vou implementar, eu vou fazer alteração, mas claro, cada caso é um caso aonde primeiro, normalmente, você já adentra com o quê? Com a parte do EPI. Né? Por que eu vou colocar primeiro o EPI? Eu não vou esperar eu fazer uma dosimetria. Quando eu vi de forma qualitativa, eu entrei no ambiente de trabalho, eu vejo que ele está desenvolvendo uma atividade no ambiente ruidoso, ele está desenvolvendo uma atividade num ambiente onde tem poeiras, névoas, fumos de pintura, que seja, qualquer outro tipo de agente químico também, eu não vou primeiro fazer uma quantificação para depois ver o resultado, depois montar um documento, para depois eu ir lá implementar um EPI. Né? Primeiro eu vou tentar eliminar tudo. Não, primeiro eu tenho que fazer a prevenção do trabalhador. Eu vou entrar de forma de mitigação daquele risco. Depois que eu mitiguei aquele risco, aí eu vou fazer todo o levantamento quantitativo possível e vou gerenciar ele também dentro de toda a parte documental. Então aí eu começo a fazer todo esse processo
a qual eu vou cuidar e zelar da saúde daquele trabalhador. Então tem que tomar cuidado quanto a isso também. E os resultados, após isso daí, né, de você fazer todo esse levantamento, nesse item também ele traz que os resultados dos exames, né, complementares, diagnósticos, aos quais os próprios trabalhadores foram submetidos, você tem que falar também sobre esses resultados com os trabalhadores. Você tem que apresentar também esse resultado para o trabalhador. Porque qual foi a condição inicial e qual é a condição periódica que ele está tendo e qual a condição final de saída. É claro que quando a gente fala da questão da saída, é muito difícil você conseguir conversar com o trabalhador após o exame demissional. Isso é muito difícil, é raro, tá? Só quando o trabalhador, às vezes, ele sai da empresa porque ele mesmo quer, ele vai no sistema de gestão, a gente apresenta para ele, fala, mas a maioria dos trabalhadores, às vezes, já sai e não querem olhar para aquela atividade, porque ele não quer voltar, ele quer ir embora. Então, é difícil quando a gente fala da parte demissional. Mas, durante o desempenho dele, durante a vida dele laboral naquela empresa, nós vamos falar com ele também através do relatório analítico, né? Um relatório analítico, a qual o PCMSO traz isso para nós. Então você vai discutir isso daí junto com o trabalhador naquele momento também, a qual você tem essa oportunidade. E também ela fala dos resultados das avaliações ambientais realizadas no ambiente de trabalho, nos locais de trabalho. Então todos os resultados, seja ele físico, químico, você tem que apresentar para o trabalhador. Então, cabe ao empregador, não, cabe ao técnico de segurança, cabe ao engenheiro de segurança. Então, entenda muito bem que a partir do momento que nós temos uma procuração dentro da Receita Federal, assim como eu falei iniciando esse vídeo, você tem que compreender que a responsabilidade está sobre você. Ah, mas eu sou CLT, Luiz, meu CPF não está vinculado no ECAC. Você é CLT, então você está ali diretamente ligado, mais ainda. Ah, eu sou um prestador de serviço. Tome muito cuidado. Por quê? No momento que você faz essa procuração de SST para você fazer o envio, como eu vejo muitas empresas fazendo somente o envio do e-social, nós fazemos o envio R$20, R$30 do S2220, S2240, calma aí, gente. Porque se você não tiver um contrato especificando que você não faz o gerenciamento de risco, lá na Receita Federal você está como responsável por SST. Então tome muito cuidado quanto a isso. Você vai fazer seu envio, faz o gerenciamento da forma que você quiser, mas se atente quanto à procuração, porque a procuração ela não tem a sua abertura dizendo, olha, eu vou cuidar somente disso, vou fazer somente aquilo. Não, ela é de uma forma geral. Então, âmbito de SST. Então, se houver algum problema, você é o responsável por isso daí. Tá? E ela continua também, dentro disso daí, elaborar a ordem de serviço, né, que a gente tem sobre segurança e saúde. A ordem de serviço teve alteração também junto com essa NR aí, na sua virada de chave, né, quando nós colocamos em relação à parte da fiscalização, e também quando alterou a NR1, mudou ela também. Então, a ordem de serviço ela é muito importante para que você possa zelar também e o trabalhador ter a ciência daquilo que ele está desenvolvendo, permitir também que os representantes dos trabalhadores, né, acompanhem a fiscalização, que a gente também pode falar tanto de uma parte sindical, né, e também quanto da CIPA também, né, tem esses fatores aí que nós temos dentro da empresa que ele traz também para nós aí. Sobre a parte de saúde ocupacional. Então, tudo isso daí a gente precisa entender e fazer cumprir também. Determinar procedimentos também que devem ser adotados em caso de acidente ou doença também relacionada ao trabalho, incluindo análise das causas também. Então, tem que haver essa investigação, tem que haver todo esse contexto, que é a documentação à parte. Até mesmo nessa data de hoje, quando a gente fala de gerenciamento de risco, o pessoal fala assim, GRO, né, o gerenciamento de risco ocupacional, que traz a nossa NR1. Porém,
o GRO, o que a gente fala, e que eu tenho também, que nós levamos aqui também dentro de tudo que nós fazemos, que o GRO ele é o pilar para tudo, né? Onde vai estar ali dentro o PGR, onde vai estar o PCMSO, onde vai estar o LTCAT, onde vai estar o PPR, onde vai estar o PCA. Então, GRO é gerenciamento de risco ocupacional de toda essa documentação, e cada documento desse vai tratar uma vertente. Não adianta somente eu, como profissional, ir lá fazer um levantamento de dosimetria, por exemplo, colocar dentro do PGR e falar assim, olha, eu tenho isso de ruído e vou acrescentar aqui um protetor auricular X, que é o mais baratinho do mercado. Calma aí, gente. Por que que existe, então, o programa de conservação auditiva? Então, você identificou o risco, você viu que tem esse risco no ambiente de trabalho, ele tem que ser tratado, ele precisa do programa dele, ele precisa da informação correta para que você possa gerenciar isso daí. Então, tome cuidado, porque até para a parte respiratória, todos os outros programas nós temos para gerenciar os riscos ocupacionais, ok? Então, seguindo adiante aí, a implementação de medidas de prevenção, né, que você vem na pirâmide de hierarquia, né, também ouvindo os trabalhadores, de acordo com as seguintes ordens de prioridades. Essa linha ela é tão importante que, assim, nós da segurança do trabalho, nós profissionais, por mais que nós temos a nossa área também de atuação, por exemplo, a minha de elétrica e automação, que eu atuo também, que eu amo muito essa área, você tem que entender o quê? Quem está à frente da atividade todos os dias é o trabalhador. Ah, eu entendo de todos os riscos dele, Luiz, eu não preciso do trabalhador para fazer a minha documentação, o meu gerenciamento de risco. Você está completamente enganado. Você está redondamente enganado. Por quê? O trabalhador ele está todo dia desenvolvendo aquilo ali. Ele está todo momento desenvolvendo aquilo ali. Ele está criando e gerando formas de executar aquilo ali com uma forma diferente todos os dias, que seja mais eficaz, que seja também mais confortável para ele. Então, a partir do momento que você tem essa entrevista com o trabalhador, você consegue entender a fundo cada passo que ele vai desenvolver durante a sua atividade. E aí você consegue obter um êxito para fazer esse gerenciamento de risco. Então, quando ela fala nessa questão de você falar com o trabalhador, essa linha G, ela já traz os itens também, eliminar os fatores de risco. Você vai perguntar para ele qual que é o maior risco que você tem aqui na sua atividade. Às vezes ele vai falar tantas informações que você vai falar assim, pô, eu não sabia disso. Porque você vai fazer a documentação, você, profissional, às vezes vai fazer uma liberação e vai voltar para outro ambiente. Você tem que fazer o gerenciamento de outras informações. E durante aquela atividade, acontecem coisas que você precisa estar ciente. Você precisa identificar para poder implementar uma medida administrativa, uma medida de controle. Então, você profissional, a partir do momento que você deixar de ouvir o trabalhador, você só está retrocedendo na sua análise de risco. Minimização, né, do controle dos riscos, fatores de risco também. Você pergunta para ele como que nós podemos minimizar, como que é a forma, se dá para trocar o processo, se não dá, se tem alguma outra maneira de ser desenvolvido aquilo ali. Então o trabalhador ele tem isso daí. O problema aqui que é, nós não perguntamos. Então a partir do momento que você perguntar para o trabalhador, você vai abrir, você vai dar um leque para ele de opções, a qual ele vai interagir diretamente com você. Tá? Minimização também que nós temos aqui, além dessa minimização dos fatores, né, que você vai fazer o controle dos riscos, a adoção de medidas administrativas, que nós temos além da coletiva, administrativa, e aí ele traz também a adoção das medidas de proteção individuais. É claro, como nós falamos agora há pouco, né, a partir do momento que você acessou a primeira vez aquele ambiente, você identificou o risco, ninguém está utilizando nenhum tipo de proteção individual, você vai implementar a proteção individual. A partir do momento que você conseguiu fazer isso daí, você faz o seu gerenciamento e aí você vai retirando alguns EPIs a qual você colocou de imediato, para fazer aquele primeiro controle. Então você vai ver que às vezes você vai tratar na fonte, olha, esse EPI aqui já não é mais necessário, agora esse aqui também não. E quanto menos EPI no trabalhador, melhor é. Por quê? Você vai deixar ele mais livre
para o desenvolvimento da sua atividade e você vai ter um controle maior sobre essa gestão a qual você está fazendo, tá? E aí também, ela traz também no 4.1.1 que as informações das obrigações, né? Que ela fala da CIPA também. Ela traz para nós conforme a NR5, deve também adotar as seguintes medidas, né? Além das outras que ela também traz para nós, que entende necessário, como vistas também dentro dessa gestão. Quando ela fala nesse primeiro tópico aí, nós temos que entender que também há uma grande confusão quando a gente fala de relacionado à CIPA. Quando você tem a implementação da CIPA, precisa fazer implementação da CIPA numa empresa, não é somente quando ela tiver a numeração ali naquele quadro, tá? Se tiver em branco também, a NR5 já traz isso para nós. Eu tenho que ter representante do empregador e do trabalhador. Então, ponto final. A CIPA, ela sempre vai existir, Luiz? Sempre vai existir. Eu tenho que ter uma pessoa participando para fazer a implementação e a gestão disso daí. Que ela diz a inclusão de regras, condutas, respeitos, né? Principalmente no tema que adentrou junto nessa CIPA, né? Que é o assédio sexual, entre outras informações também que a gente tem também. Então, ela diz para você fazer uma implementação de condutas, regras, fixação de procedimentos também que nós temos dentro do ambiente de trabalho, o acompanhamento dessas denúncias, determinar pessoas, né, dentro tanto da CIPA e também pessoas que participam efetivamente junto com a segurança do trabalho em outros momentos, em outras atividades. Você precisa também incluir essas pessoas para esse canal que é aberto através da CIPA, que foi colocada, né? A sigla CIPA ela não mudou, ela só acrescentou de assédio para que possa ser um canal mais aberto, não seja interligado diretamente com um gestor, com uma gestora de uma empresa, por exemplo, porque às vezes você vai falar com quem? Para quem que eu vou denunciar, Luiz? Para quem que eu vou falar, sendo que é meu próprio gestor que está fazendo isso comigo? Então fica difícil para o trabalhador, fica difícil para aquela trabalhadora aonde que ele vai denunciar, como que ele vai chegar a resolver esse problema que ele tem no ambiente de trabalho. E também a realização mínima a cada 12 meses da ação, né, da capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados e também das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa aí também. Então, a cada um ano, você tem que fazer seus treinamentos. A CIPA não é somente o treinamento na posse, né? Claro que vai finalizando a gestão, mas durante a gestão, as campanhas, tudo que você for fazendo ali também, e essa parte, principalmente quando a gente fala desse tema que agregou-se na NR5, você também fazer esse tema de forma anual, fazer uma conscientização que normalmente se entra na CIPAT, mas se você fizer fora da CIPAT também, é muito importante, porque aí você vai ter temas individuais e aí você vai conseguir uma maior atenção e também com profissionais também habilitados para que possa te auxiliar nessa questão. E aí nós estamos falando até agora basicamente do empregador, né? Então nós falamos todas essas informações iniciais do item 1.4, que ela pega o item 1, né, do 1.4.1, ela traz tudo que cabe ao trabalhador, ao empregador, né, tudo que ele tem que fazer. E o 4.2, ela traz para nós sobre o trabalhador. O trabalhador é tão engraçado que só temos 4 linhas, né? Ela primeiro fala assim, cumprir todas as disposições legais e regulamentares, né, sobre segurança e saúde no trabalho, né, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador, expedidas pelo engenheiro de segurança, expedida pelo técnico de segurança, então pela pessoa que está fazendo a gestão de segurança no trabalho. Então o trabalhador, primeiramente, ele tem que cumprir, depois submeter-se aos exames médicos previstos dentro das NRs e também os complementares, a qual, de acordo com o seu risco, de acordo com a sua atividade, que o médico colocar, que o médico determinar também, todos os exames também, colaborar na implementação, né, da organização das aplicações das NRs também, é um dever do trabalhador. Então o trabalhador às vezes ele não quer participar da atividade, ele quer se isolar, então nós temos que mostrar para ele, dentro da legislação também, que ele tem que fazer, porque ele precisa disso, ele precisa resguardar a atividade dele, a qual ele está executando,
que a gente tem aqueles níveis de liderança, né? Que você começa a gerenciar, você começa a formar novos líderes no ambiente ocupacional, e esse é um dos processos que nós temos também de responsabilidade dos trabalhadores. Então, líderes, eles são forjados ali naquele momento, eles são, através das responsabilidades, através de tudo que você vai determinando e você vai ensinando aquelas pessoas, elas vão automaticamente lhe auxiliando nas suas atividades. Você da segurança do trabalho, você acaba tendo mais facilidade no seu gerenciamento, porque tem mais pessoas cuidando, mais pessoas zelando junto com você no ambiente ocupacional. E usar o equipamento de proteção individual, fornecido pelo empregador. É o último item que cabe ao trabalhador. Então, quando a gente fala também dos EPIs, que é uma determinação que nós temos na legislação, o trabalhador às vezes não quer utilizar o EPI e técnico de segurança, gente, fica brigando, fica questionando, fica discutindo. Ah, você vai fazer isso, você não presta. Gente, não tem que discutir com o trabalhador. Porque ele está ali para sustentar a família dele, ele não está ali para brincar. Agora, se ele não quer seguir procedimentos, regras no ambiente ocupacional, nós temos meios de fazer isso. Então, a partir do momento que você utiliza seus meios para fazer isso, você evita todo um constrangimento daquele ambiente, até numa paralisação de uma atividade. Tem empresas que nós vamos fazer o acompanhamento, que os trabalhadores, durante a atividade, temos técnicos full-time também, temos auxiliares também, que aí eles falam assim, Luiz, os trabalhadores que estão parando as atividades, eles estão solicitando novas ferramentas de proteção, porque vai mudando o layout, vai alterando, principalmente na construção civil, que ali vai se tornando e trazendo os mais riscos. E dentro do PGR também que você tem, da NR18, você vai fazendo o seu PGR por etapa da obra, porque o PGR da NR18 ele é feito por etapa, então primeira fase, segunda fase, terceira fase, quantas fases aquela obra tiver, você tem que renovar a sua documentação, renovar esse gerenciamento seu de risco também. Então, um PGR não é igual um PGR que eu tenho para uma empresa, instalações fixas, diferente da construção civil. Então, ele é exclusivo para isso daí, tá ok? Então, dentro desse contexto, os trabalhadores com você lá, nós estamos com um risco aqui diferente, a gente precisa de maior segurança. E aí o profissional lá na área, ele vai, busca todas essas informações, implementa essas medidas, e assim, é muito satisfatório você vê o trabalhador, ele solicitando, fala assim, não, eu preciso disso daqui, eu preciso trocar esse EPI por causa disso. Então, ele está preocupado com a segurança dele, com a segurança daquele que está em volta dele também ali. E aí também, constitui-se faltoso, né, a recusa injustificada do empregado, né, no caso, ao cumprimento do disposto nas alíneas anteriores, né, se ele não tiver uma base legal para dizer, olha, eu não vou usar esse EPI. Por exemplo, estava um questionamento sobre a fresa, né, um equipamento também que é utilizado em bancada. Um técnico de segurança estava pedindo para o colaborador usar luva. Preciso que você use a luva enquanto você não utilizar. No momento nós estávamos ali próximo. Eu falei, olha, infelizmente ele está certo. Ele está certo, ele não poder utilizar a luva nesse momento. Ele está fazendo essa fresa com essa peça. Porque se a luva dele fica enganchada ou se sem querer ele encosta próximo desse dispositivo, é claro que hoje as fresas que nós temos, ela tem toda a parte de proteção de máquinas e equipamentos, não deixa que o trabalhador se aproxime, mas, gente, às vezes nós temos o mundo ideal e nós temos o mundo real. Tem empresas que não têm essa implementação ainda e não colocaram essa implementação. Tanto que nós estamos com deficiência na questão de implementação de máquinas, equipamentos, de proteções. Então é muito difícil você pegar uma empresa que esteja totalmente alinhada. E quando não estiver alinhada, você tem que dar os meios de prevenção e a qual possa trazer um menor risco para o trabalhador. Então, quando não há uma justificativa, ele tem que cumprir. Agora, quando há uma justificativa de risco grave e iminente para a saúde dele, ele tem que parar aquela atividade. Então, ele está protegido também por lei, tá? E o trabalhador, que nem já diz, 1.4.3, trabalhador pode interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, ao seu ver, tá? Ele não precisa ser um técnico de segurança, ele não precisa ser um engenheiro de segurança. Então, no ver dele, que
por motivos razoáveis que tem ali, que envolva risco grave e iminente. Então eu tenho que ensinar para ele o que é um risco grave, o que é um risco iminente, por quê? Para a sua saúde, para a sua vida ou a sua saúde, tá? Então isso daqui a norma já traz para ele, já dá essa segurança para o nosso trabalhador. Então nós temos que entender tudo isso daí que a norma está trazendo para nós. O empregador também, que traz também o item 1.431, ela traz algumas vertentes também para nós, assim, que o empregador não pode exigir o retorno dos trabalhos à atividade enquanto não sejam adotadas medidas corretas, né, corretivas, que nós temos ali dos riscos graves iminentes do ambiente de trabalho. Então, você, técnico de segurança, não pode falar para ele, ó, não, isso aqui tem que ser entregue hoje, tem que ser feito hoje, se não fizer, você está na rua. Não, gente. E eu já vi, por causa de processo produtivo dentro de empresa, técnico de segurança passando totalmente por cima do trabalhador. Falou, ó, você vai executar e ponto final. Tem risco mesmo e vamos embora. Não funciona assim, gente, pelo amor de Deus. Não funciona desse jeito. Nós precisamos zelar. Atividade, se era para ser entregue hoje, tem o cronograma, tem o planejamento. E precisa de todas as ferramentas para entregar essa atividade. Atividade que não tem cronograma, acontece isso. Vai uma coisa atropelando a outra, uma coisa passando por cima da outra, que aí vai ter que entregar para o cliente, vamos correr, processo produtivo, não. E quando você faz o planejamento, você consegue desenvolver a atividade com mais cautela, com mais calma, com tudo aquilo que você precisa realmente para um ambiente ocupacional, ok? Então, essa parte, o empregador tem que ter essa ciência que ele não pode exigir enquanto não for feito isso daí. E o trabalhador deve ser protegido de consequências injustificadas, né? Em decorrência da interrupção prevista no capítulo que nós falamos também. Então, por lei, ele tem essa proteção. Por mais que ele parou aquela atividade, por exemplo, um risco grave iminente, eu precisava entregar isso até às 15 horas daquela data e houve um prejuízo para a empresa por não entregar. Eu vou ter que penalizar o trabalhador por causa disso. Negativo, tá, gente? Então tome cuidado. E também, quando é comprovado, às vezes há um desligamento, há uma demissão e o trabalhador ele consegue voltar com estabilidade. Temos que tomar muito cuidado nisso daí. Tem muitas vertentes em volta dessa questão também. E o trabalhador sempre deve o quê, Luiz? Comunicar imediatamente, tá? Ao seu superior hierárquico, a questão de liderança, técnicos, engenheiros, pessoas que são de líderes mais próximos, qualquer risco grave iminente diante da sua atividade ou qualquer alteração não prevista no início da atividade. Então, tudo isso você tem que cobrar do trabalhador profissional da segurança. Você tem que ir lá e falar, olha, se houver alguma alteração, já logo na hora que você está apresentando a PR, você está conversando na liberação daquela atividade, dizer, olha, qualquer alteração que ocorrer aqui, durante o desenvolvimento dessa atividade, porque o técnico de segurança às vezes não vai estar full time ali naquela atividade, não vai estar presente ali das 8 às 17 somente naquela atividade, ele tem outros afazeres também dentro da empresa, ele tem que dizer, olha, se houver qualquer alteração, pare a atividade para que a gente possa realizar uma nova análise e incluir dentro da parte documental. Então, cabe a você, profissional de segurança e saúde no trabalho, fazer isso daí. E aí o item 1.4.4 que traz para nós algumas informações que todo trabalhador, né, ao ser admitido ou quando também mudar de função, que implique na alteração de risco, deve receber informações sobre todas essas questões que nós temos aqui. Então, assim, você vai acompanhar muito aí no seu dia a dia profissional de segurança do trabalho. Principalmente na área da construção civil acontece muito isso. Você ter empresas, né, com a mesma gestão, mas CNPJs diferentes, e ali ela vai trocar de trabalhadores, vai tirar um daqui, vai passar para lá e outro vai de outro CNPJ. Lembrando, toda troca de CNPJ, salvo quando for o mesmo grupo, nós temos isso daí também dentro do E-Social, que já traz
bonitinho para nós, já nos alerta bonitinho quanto a isso, salvo quando for do mesmo grupo. Você tem que fazer o exame admissional, você tem que fazer novas documentações, novos envios, o exame demissional daquele que saiu para ir para a nova empresa a qual ele está adentrando naquele momento. Então, tudo isso você tem que fazer o gerenciamento, salvo quando for do mesmo grupo, tem as suas particularidades, a qual você também vai seguir o que diz o MOS lá também, né? O Manual de Instruções do E-Social, que tem lá tudo certinho para você seguir, tudo para você fazer. Então, vai estar tudo bonitinho. E o que você tem que informar quando ele sai de um CNPJ para outro que não faz parte desse grupo, Luiz, quando não faz parte da mesma atividade? Os riscos ocupacionais existentes ou que possam originar-se no local de trabalho, os novos riscos que vai ter, também os meios de prevenir também e controlar tais riscos também, que você vai ter que passar para ele durante as suas atividades, as medidas adotadas pela essa nova organização, pela essa nova empresa, pela essa nova gerência, essa nova pessoas que estão gerenciando esse risco, né? Outros profissionais de segurança, você faz a mudança, mas eu estou no mesmo layout. Às vezes o mesmo layout não implica nas mesmas documentações, tá? Isso daí tem empresas que às vezes têm algumas particularidades em relação à parte documental, que vai um pouco mais a fundo, outras vão mais superficial, então você tem que entender tudo isso daí também. Os procedimentos a serem adotados também em situação de emergência, que aí se for no mesmo layout, vai pegar no âmbito geral para todos que estão ali envolvidos naquela atividade, então não altera-se muito, não muda muito essa questão também. E os procedimentos a serem adotados em conformidade com os itens anteriores que nós temos aí também, tá ok? Então nós falamos aqui para o fechamento desse nosso vídeo aqui, nós falamos do empregador, colocamos todas as vertentes do empregador, falamos também do trabalhador, falamos da participação também da CIPA quanto a isso daqui, quanto aos treinamentos também que nós temos anual, tá? Relacionado à parte de assédio, entre outras vertentes também do ambiente de trabalho. Falamos tudo isso daqui que traz o item 1.4 da nossa NR1. Então, gente, quando a gente fala das nossas normas, a NR1, como eu falei no outro vídeo, ela é uma diretriz para que você possa ali adentrar, saiu de um colégio, você profissional que às vezes tem o costume apenas de adentrar numa empresa onde já tem toda a documentação pronta, tem tudo à sua disposição, porque outros profissionais já fizeram aquela documentação, já compilaram, você só vai preencher a PR, liberar a frente de atividade, e o dia que você pegar uma empresa que não tem nada de gestão? E aí, como que você vai fazer a gestão do zero com essa empresa? É possível, Luiz? Com certeza. A norma já está aqui disponível para nós. Graças a Deus, né, profissionais, que as NRs, pelo menos ainda até hoje, né, até a nossa data aqui, não são pagas. Então, ela sempre vai estar atualizada aí para você, sempre vai te dar a orientação para que você possa seguir, né? Não é uma instrução, né? Não é uma normativa. Então, isso aqui é uma lei e ela vai sempre estar aberta aí para você fazer suas consultas, fazer os seus processos, seus procedimentos. E, assim, quando você tiver dúvida, acesse os grupos. Também tem grupos, tem bons profissionais, excelentes profissionais também, que vão estar ali te auxiliando. E o profissional a qual ele não gosta de repassar uma informação, não gosta de dedicar um pouquinho do seu tempo para ajudar o outro profissional que está na mesma área, fala assim, não, ele é meu concorrente, ele não é o meu colega. Gente, independente, todos nós, um precisamos do outro. Então, nessa área da segurança do trabalho, quanto mais pessoas puder se auxiliar, melhor é para o desenvolvimento, melhor é para os nossos índices, melhor é para onde nós estamos trabalhando. Então, assim, que vocês possam sempre compartilhar o conhecimento e seguir cada detalhe dessa norma. Lembrando que lá, quando nós falamos que cabe ao empregador, cabe a quem? Cabe a você, profissional da segurança e saúde no trabalho, fazer cumprir e cumprir com os dispostos nessa norma, através também do que? Daquela procuração do ECAC a qual nós falamos, ok? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo, muito obrigado pela sua presença, não deixe de comentar, comente aí, deixe seus comentários aqui no nosso grupo também e acesse a plataforma para que você possa também acompanhar os outros cursos que nós temos aí.
Muito obrigado, até mais, nos vemos em breve. Tchau, tchau.